Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo. Esse é o vídeo 13 do nosso caminho Jardim de Flores. E no vídeo anterior, no vídeo 12, nós paramos na carreira de número 200. E agora nós vamos dar sequência com a carreira 201. Então, vamos lá para a carreira 201. Ó, na carreira 201, eu tive toda essa diminuição aqui, pessoal, ó. Tive 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Fiz uma diminuição por 5 quadradinhos, ou seja, em pontos, eu não conto o primeiro, né, que tá sempre na agulha, eu conto a partir do segundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em cima do 15º ponto, eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui o quadradinho, tá? Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de diminuição. Então, ficou assim, ó. Depois da diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 7. E depois dos 7 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. E aqui nós demos início ao nosso trabalhado, ó. Nosso trabalhado de gaivotas e quadrados. Iniciei meu trabalhado com um quadrado. Então, ficou assim, um quadrado, uma gaivota, 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 quadrado, 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 gaivota e um quadrado alongado. Eu terminei o meu trabalhado com quadrado alongado. Pra cá eu fiz 7 pontos altos. E depois dos 7 pontos altos, eu fiz aqui. Paciência, viu, pessoal? Porque tá muito grande e tá difícil para trabalhar aqui. Então, depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos e terminei a carreira 201 com 2 quadradinhos com uma diminuição. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, o final da carreira 201 foi de 7 pontos altos e 2 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 202. Na carreira 202, eu também tive uma diminuição. Eu diminuí um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. 4 pontos altos, 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 7 pontos altos. E agora eu vou iniciar o meu trabalhado. Inicio com uma gaivota. Então, ficou assim, a gaivota, o quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e termino com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E depois dos 4 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 2 quadradinhos e mais 10 pontos altos aqui. Então, ficou assim, ó. Os 10 pontos altos com 2 quadradinhos e 10 pontos altos. E terminei minha carreira 202 com 4 quadradinhos, sendo que o último foi um aumento, tá, pessoal? Eu tive um aumento no final da carreira. Então, terminei com 10 pontos altos e 4 quadradinhos, tá? Não esqueçam o aumento. E agora, nós vamos para a carreira 203. Na carreira 203, pessoal, vou ter que iniciar com vocês porque ela tem um aumento de 3 quadradinhos. Então, façam aí 13 correntinhas. Fiz aqui, ó, 13 correntinhas. Depois das minhas 13 correntinhas prontas, eu vou laçar o meu fio e vou voltar lá na 8ª correntinha. Aqui, ó, na 8ª. Eu já marquei aqui, porque como tá meio escurinho aqui, eu não enxergo bem. Então, aqui,
Volto na 8ª correntinha e vou fazer um ponto alto. Às vezes fica feinho aqui, mas eu desmancho. Depois eu desmancho, tá? Só pra ensinar vocês mesmo, que a minha posição aqui é muito ruim, tá bem apertadinho. Então, fiz aqui meu primeiro quadradinho. Faço mais 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas de base, vou na 3ª e fecho com ponto alto. Fiz meu segundo quadradinho. Ó, agora faço mais 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 2 correntinhas de base, que é o que me restaram das minhas 13 correntinhas, venho aqui no ponto alto e fecho com ponto alto. Está pronto o meu aumento. Fiz aqui os meus 3 quadradinhos de aumento, ó. E agora dou sequência com a minha pontuação e já retorno com vocês. A carreira 203, eu tive aqui, ó, aumento com vocês, né? Fiz com vocês aqui esses 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos que fizemos juntos, eu fiz mais 3 quadradinhos. Então, ficou assim a minha carreira 203. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos com aumento, tá, pessoal? 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 2, 4, 6, 8. Depois dos 8 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos. E aqui, o nosso trabalhado. Iniciei meu trabalhado com um quadrado. Então, ficou assim, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, e terminei o meu trabalhado com um quadrado alongado. Depois do meu quadrado, eu fiz aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, tá, pessoal? 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 3 quadradinhos. 2, 4, 7 pontos altos aqui. E depois dos 7 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos, tendo aqui um quadradinho de aumento. Então, no final da carreira, eu também tive o aumento de um quadradinho. No início foram de 3, no final de apenas 1. Então, ficou assim, 7 pontos altos e 2 quadradinhos, o final da carreira 203. E agora, nós vamos para a carreira 204. A carreira 204, eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos aqui. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Aqui eu tive uma diferença, tá, pessoal? Teve uma modificação aqui, ó. Aqui estávamos fazendo 7 pontos altos e já iniciando o trabalhado. Agora não, agora fizemos aqui 10 pontos altos, ó. 7 em cima de cada ponto alto da carreira anterior e 3 pontos altos eu fiz dentro do quadrado alongado, tá? Então, ficou assim, ó. 10 pontos altos e na outra parte do quadrado alongado eu fiz um quadradinho. Observem como ficou. Olha como eu fiz para não ter confusão depois. Então, foi assim. Ficamos com 10 pontos altos e um quadradinho. E agora, a gente dá sequência ao nosso trabalhado. Ó, depois do quadradinho, faço um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, uma gaivota e termino meu trabalhado com um quadrado alongado. E aqui eu fiz a mesma coisa do início da carreira, tá? Eu fiz aqui, ó, 2 correntinhas, pulei 2 de base do quadrado alongado e no terceiro fechei com ponto alto, formei um quadradinho. Fiz mais 3 pontos altos dentro do quadrado alongado e 7 em cima da pontuação. Então, ficou assim, depois do quadrado alongado, eu fiz aqui um quadradinho e 10 pontos altos, tá, pessoal?
Olha bem para vocês verem como eu fiz. E depois dos 10 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, 22. 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. E terminei a minha carreira 204 com 2 quadradinhos, sendo que o último quadradinho foi um aumento. Então, eu tive um aumento de um quadradinho na carreira 204. Então, ficou assim, 10 pontos altos e 2 quadradinhos. Agora, nós vamos para a carreira 205. Então, vamos lá para a carreira 205. A carreira 205, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz apenas um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16 pontos altos, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui e um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu fiz 10 pontos altos, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e um quadradinho. E depois do quadradinho, a gente dá início ao nosso trabalhado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, e termino meu trabalhado com uma gaivota. Aqui eu fiz um quadradinho e 10 pontos altos aqui também. Pra cá eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, e terminei a carreira 205 com um quadradinho, lembrando que o último quadradinho foi um aumento. Então, eu tive um aumento de um quadradinho no final da carreira. Então, terminou com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 2 quadradinhos, tá? Ao final da carreira 205. E lembrando, pessoal, que na carreira 204, eu já comecei o 5º rolo de Anne, tá? Esqueci de falar para vocês na carreira anterior. E agora, nós vamos para a carreira 206. Então, vamos lá para a carreira 206. A carreira 206, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, 3 quadradinhos. E depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, tá, pessoal? 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. E depois dos 11 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos e um quadradinho. E dei início ao meu trabalhado. Então, ficou assim o meu trabalhado. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Deixa eu puxar aqui meu fio para não desmanchar. Depois da gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, e termino o meu trabalhado com um quadrado. E depois do quadrado alongado, um quadradinho. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E depois dos 6 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 16. Um quadradinho, 4 pontos altos e mais um quadradinho. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. E terminei minha carreira 206 com apenas um quadradinho,
sem aumento e sem diminuição. Então, aqui foram 19 pontos altos e um quadradinho. E agora, nós vamos para a carreira 207. Na carreira 207, eu tive um aumento de um quadradinho. Então, com o aumento, eu iniciei a carreira 207 com 2 quadradinhos. E depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui e um quadradinho. Aqui eu fiz um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 7. E depois dos 7 quadradinhos, 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui inicio o meu trabalhado. Iniciei o meu trabalhado com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um 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 quadrado, uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Terminei com a gaivota, tá, pessoal? Meu trabalhado. E depois da gaivota, eu fiz aqui um quadradinho. E depois do quadradinho, 7 pontos altos. Pra cá, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E terminei minha carreira 207 com apenas um quadradinho. Aqui eu não tive aumento e nem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 208. A carreira 208, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, tá, pessoal? 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 7. Aqui eu fiz 7 pontos altos e um quadradinho. E depois do quadradinho, iniciamos o nosso trabalhado. Inicio com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Terminei aqui com um quadrado, tá, pessoal? E depois do quadrado, um quadradinho e 7 pontos altos. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 2, 4, 6, 8. E depois dos 8 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 4 pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e terminei a minha carreira 208 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 209. Então, vamos lá para a carreira 209. A carreira 209, não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Exatamente 12 quadradinhos. 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui vamos iniciar o nosso trabalhado. Iniciamos com uma gaivota.
Então, ficou assim, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e terminei o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz um quadradinho e 7 pontos altos. Para cá, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, tá, pessoal? 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui, 13 pontos altos. E terminei a carreira 209 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 210. A carreira 210 eu também não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui eu já inicio o meu trabalhado. Eu inicio com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e termino o meu trabalhado com um quadrado alongado. Depois do quadrado, eu tive um quadradinho e 7 pontos altos. Deixa eu puxar aqui, que tá bem difícil, bem grande, viu, pessoal, o trabalho. Então, depois do quadradinho e dos 7 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, ó. 2, 4, 6, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui, 16. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e terminei a carreira 210 com 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 211. Na carreira 211, eu tive uma diminuição. Diminuí um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Observem como ficou. Está aqui a diminuição. 2, 4, 6 quadradinhos. E depois dos 6 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Exatamente 10 pontos altos. Um quadradinho. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e 7 pontos altos e um quadradinho. Então, ficou assim, ó, 7 pontos altos, um quadradinho. E agora, nós vamos iniciar o nosso trabalhado. Iniciamos com uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Aqui um quadradinho e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, pessoal, 10 quadradinhos. E depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. E terminei a carreira 211 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 212. Vamos lá para a carreira 212. Na carreira 212, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 7 pontos altos aqui e um quadradinho. E aqui o nosso trabalhado. Então, iniciei com um quadrado. Então, ficou assim, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Aqui um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e termino o meu trabalhado com um quadrado. E depois do quadrado eu fiz um quadradinho e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 2, 4, 5. Depois dos 5 quadradinhos eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos aqui, 3 quadradinhos, e depois dos 3 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, e terminei a minha carreira 212, com 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 213. A carreira 213, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui, um quadradinho, 7 pontos altos e mais um quadradinho. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 7. Exatamente 7 quadradinhos e 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, um quadradinho. E agora, o nosso trabalhado, que ficou assim: uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado e terminei o meu trabalhado com uma gaivota. E depois da gaivota, eu fiz aqui um quadradinho. E depois do quadradinho, 4 pontos altos. Para cá, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos aqui, 11. Depois dos 11 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, e terminei a minha carreira 213 com 2 quadradinhos, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 214. Na carreira 214, eu tenho uma diminuição. Diminuí um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. E depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. Depois dos 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Depois dos 11 quadradinhos, fiz 7 pontos altos. E depois dos 7 pontos altos, eu já inicio o meu trabalhado, que ficou assim: um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota.
quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e termino o meu trabalhado com um quadrado. E depois do quadrado, fiz direto aqui 7 pontos altos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos 7 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. 19. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. E terminei minha carreira 214 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 215. A carreira 215, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos. Contar novamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Exatamente 22 pontos altos aqui. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos e 7 pontos altos. E agora, eu inicio o meu trabalhado. Inicio com uma gaivota. Então, ficou assim, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e termino o meu trabalhado com uma gaivota. E depois da gaivota, 7 pontos altos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, exatamente. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. E termino a carreira 215 com 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 216. Então, vamos lá para a carreira 216. A carreira 216, eu não tive, quer dizer, eu tive diminuição. Eu tive um quadradinho de diminuição. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Então, ficou assim, a diminuição aqui, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos, fiz 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. Aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, 7 pontos altos. E agora, já inicio o meu trabalhado, que ficou assim. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, um quadrado, uma gaivota e termino meu trabalhado com um quadrado. Depois do quadrado alongado, 7 pontos altos. E depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 2, 4, 6, 8. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui.
E terminei a carreira 216 com 4 quadradinhos. Aqui eu não tive aumento e nem diminuição. Deixa eu mostrar para vocês o gráfico. Para vocês se basearem onde estamos. Estamos aqui, ó. Fizemos aqui agora, a carreira 216 foi essa aqui. Ainda tem tudo isso aqui pra gente trabalhar, tudo isso aqui. Eu vou ter que mudar de gráfico, porque tá bem apagadinho. Eu vou ver se eu consigo imprimir um mais clarinho pra poder continuar com vocês, tá? E no próximo vídeo eu volto com vocês com a carreira 217. Fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau.